cumprimento você, meu irmão, minha irmã. A partir de agora, começa mais uma edição do programa Celebrando a Vida. Quero agradecer muito a sua audiência, fazer um pedido que você compartilhe para que mais pessoas estejam conosco nessa meditação dessa manhã e lembrar que nós estamos ao vivo. Então, quanto mais pessoas você compartilhar, mais pessoas estarão conosco. Está comigo também aqui irmã Érica Vanessa, consagrada da comunidade Anuncia a Paz de Jesus. Bom dia, irmão Henrique, a paz de Jesus. Bom dia a todos os nossos irmãos que nos acompanham, tanto pelo canal da comunidade no YouTube, ou também no nosso perfil no Instagram. Que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sobre nós. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã, celebrando a vida, aqui nesse programa tão especial, conduzido pelo nosso fundador, irmão Henrique. Não tem uma graça maior do que a cada vez que nós acordamos, né, com tantos pensamentos, sonhos, com tantas dificuldades, problemas a serem resolvidos, sem que a gente agradeça a Deus. Por pior que a gente levante, por pior que esteja o nosso coração, temos que respirar bem fundo e agradecer a vida. Por isso nós celebramos a vida e não a morte, a alegria e não a tristeza. Então, o tema de hoje vai falar de algo muito profundo para a nossa vida de pessoa humana, homem, mulher, e fala do nosso ser, já que nós estamos vivendo numa sociedade escravizadora. Então, o tema de hoje é escravidão e liberdade, ou ao contrário, liberdade e escravidão. Não? É isso mesmo, irmão Henrique. E partilhar, né? Aprofundar nesse conhecimento que nós vamos adentrar a partir de agora, né, no nosso programa Celebrando a Vida, é realmente uma oportunidade de crescimento, mas principalmente da manifestação dessa liberdade. Porque pode ser que nós todos, né, estejamos vivenciando uma situação aí de escravidão, sem ter o conhecimento, sem ter o entendimento, sem ter essa visão, e que nós vamos aqui poder partilhar, poder juntos crescer e, como nós já dissemos, aprofundar nessa verdade, como o irmão Henrique disse, liberdade e escravidão. Nós podemos então primeiro pensar assim o seguinte: o que é liberdade? Ora, nós sabemos que existe uma liberdade, liberdade que a gente fala assim, liberdade vigiada, liberdade até os limites que a sociedade impõe, que a lei impõe, que a prudência impõe, que o discernimento impõe. Liberdade vigiada é quando a pessoa ela pensa que ali vai ter alguém vigiando ela. Liberdade que nós temos é em toda a situação da nossa vida. Mas sabemos que a nossa liberdade, ela termina quando começa a liberdade do outro. Por exemplo, se nós vamos fazer um cruzamento com um carro, nós temos a liberdade de andar. No momento que aparece um farol vermelho, é porque a liberdade é do outro que vai passar, então nós temos que parar. Então essa liberdade ela é natural, é por prudência, é por preservar a vida, preservar o bem do outro. Então há uma liberdade, nós somos livres, mas cumprimos assim as obrigações da liberdade do outro. Sim, até é interessante, né, o exemplo que o irmão Henrique dá a respeito, né, desse limite, a minha liberdade até onde ela vai, que realmente ela vai dar acesso à liberdade do outro. Então, que nós possamos realmente entender de que existem também, né, essas situações na nossa vida, no nosso dia a dia, e que realmente nós possamos compreendê-las. É a liberdade de prudência que a gente fala. Então, liberdade o que é? É aquele direito que todos nós temos de fazer escolhas. Nós escolhemos fazer uma faculdade, ficar solteiros, solteiras, casar, ter filhos, comprar um carro. Nós temos liberdade para isso. Então, a liberdade de fazer escolha. Liberdade é isso. Liberdade é independência verdadeira da pessoa. Eu sou independente. Às vezes a gente faz coisas erradas por causa dessa independência, né? Então, nós escolhemos o nosso ideal, que é melhor para nós. Nós somos livres para isso. E escravidão é totalmente ao contrário. Nós não temos liberdade de escolha. Nós não temos liberdade assim de eleger um ideal na nossa vida, né? Não tendo essa liberdade, então nós somos subordinados completamente. Então, não podemos tomar atitudes sem que haja permissão
Não aquela permissão de trânsito, como a gente fala, uma permissão de que alguém está mandando na minha vida. Aqui nós podemos lembrar da situação do povo que estava no Egito. Era um povo totalmente escravo. Quando a gente fala escravo, eles não carregavam tantas correntes, não eram todos assim, eram seus subordinados. Mas eles eram escravos. Então eles tinham que comer, eles tinham que beber, mas trabalhavam horas e horas sem fio, fazendo tijolos, construindo as pirâmides e tudo, porque eram escravos. Eles não tinham futuro para seus filhos, não tinham futuro para suas vidas. Eles não podiam fazer escolhas a não ser ali viver naquela situação toda. Ora, quando nós notamos isso, nós podemos estar na nossa família, estar na nossa cidade, escravos da mesma situação, subordinados àquilo que tem que ser feito, que tira totalmente a minha liberdade. Então, a gente vai pegar uma palavra, em Isaías 58, versículo 6, porque a gente vai notar o que o Senhor está falando para o profeta. No versículo 6 do capítulo 58 de Isaías está escrito assim: sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor. É o Senhor dizendo. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ora, vamos então pensar o que é jugo. É o mesmo que canga, né? Cangaia, como falava, os roceiros falam, que é aquela peça de madeira colocada no pescoço do boi, aonde ela é dirigido, que facilita a pessoa que está lavrando a terra a empurrar o arado. E havia também o jugo duplo, que eram dois bois amarrados um ao outro, os dois iam na mesma linha para fazer um trabalho. Ora, então aquele animal estava escravos de quem o conduzia, né? Dependente um do outro, sozinho ele estava ali. E esse jugo é que Satanás colocou em nossa vida e nossos ombros, nos escravizando pelo pecado, nos escravizando pelas más tendências, e nós não percebemos quem é que está dirigindo a nossa vida. Por isso que o Senhor vem dizer ao profeta, é isso: romper as cadeias que são injustas na sua vida, e mais, desatar as cordas que amarram o jugo, quebrar toda espécie de jugo. Ora, quando nós vamos isso na palavra de Deus, nós vamos perceber então que agora nós podemos ser obedientes aos homens no nosso trabalho, na sociedade, onde for. É obediência, não é escravidão. Há ainda algumas coisas aí enrustidas por aí. Você sabe que no tempo de Jesus havia muitos escravos, e antes de Jesus também. Carregavam argolas de ferro no pulso, com correntes, com ferros, e carregavam também nos seus corpos a marca de quem era dono dele, né? Com ferro em brasa, queimava suas costas com marca de quem era o dono. Se ele fugisse, todos sabiam que ele pertencia, era escravo de determinado fazendeiro, poderoso, sei lá o que é, não é? E quando não tinha tanto interesse mais, ou alguém precisava de dinheiro, acabava em praça pública colocando alguns deles lá para vender aqueles mais fortes por mais dinheiro e os menos fortes por menos dinheiro. E ali era queimado a marca antiga e colocada a marca do novo dono. Isso é escravidão. Agora a gente pergunta, no campo espiritual nosso, nós podemos obedecer todas as vezes, mas olhando para dentro de nós, na nossa mente, na nossa conduta, no nosso modo de ser, por que erramos tanto? Será que não estamos marcados pelo mal? Será que nós não estamos também abrasados pela situação do mal, porque na verdade somos escravos do quê? Do pecado. Isso. Enquanto você falava, né, irmão Henrique, o que ficou mais particularmente marcado para mim a respeito da situação, condição de escravidão, é de que o escravo não tem realmente essa opção, né? Ele está, vamos dizer assim, usar até a palavra um pouco dura, mas condenado a viver realmente sem aquela opção de optar o que quer fazer, onde pode ir, o que vai realizar, né? E você dizendo a respeito disso, quando a gente observa, né? Eu, pelo menos, quando eu me lembro quando fala a palavra escravo, me vem, né? É uma pessoa, vamos dizer assim, toda cheia de correntes, toda impossibilitada até de caminhar, carregando pedras, né?
Mas a gente olhando isso fisicamente, mas olhando, né, com esse olhar, como você disse aqui, espiritual, hoje o que nos escraviza, o que nos faz realmente carregar esse jugo, como a palavra de Deus diz através do profeta Isaías, o que nos prende realmente, nos impossibilita de dar e de ter as nossas opções, com certeza é o pecado. Interessante que, para que você entenda, e como nós estamos entendendo, e cada vez mais a palavra fala no nosso coração, é que eu queria fazer aqui uma coisa muito pessoal. Nós podemos ser obrigados a fazer as coisas, podemos ser obrigados ali, até manipulados com um certo sabor de escravidão. Tudo bem. Mas poderíamos fazer isso com alegria, com esperança, com visão de futuro, com sonhos, porque estamos livres aqui dentro. Porque olha o que diz o Senhor Jesus no capítulo 8 de São João, no versículo 34. Pega essa palavra hoje para você, versículo 34 do Evangelho de São João, capítulo 8. Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Palavra da salvação. Glória a vós. É todo homem, toda mulher, toda criatura que se entregou ao pecado, ele é escravo daquilo. Ora, você fala assim, mas como assim? Veja bem, uma pessoa que fuma, que sabe que faz mal, gasta dinheiro da família e dela mesmo, ela vai se contaminando, poderá ter doenças graves do estômago, do pulmão, né? Além de câncer da boca e tantas coisas. Ela não consegue separar disso. Ela se tornou o quê? Viciada, a gente fala, mas escrava. Escrava porque ela optou por isso. Ela não tem força sozinha, nem por médico, nem esses remédios que estão pondo aí para pôr na comida, na bebida. Ela não consegue sair disso. Ela se entregou a uma situação de pecado. Ah, mas é pecado fumar? Não, pensa bem. Tudo aquele que contraria a vida é pecado, porque você está fazendo parte da morte. É assim a droga, a bebida, é a vida desregrada, é o cigarro. Eu estou só dando exemplo para você. O momento que você entra, por exemplo, na sexualidade, para aprofundar bem, o momento que você faz uma coisa que às vezes for por prazer, por gosto, por amor, não importa, e você constante faz, você não tem mais o mesmo gosto por aquilo, mas você é induzido a fazer, a pensar, a querer, a desejar, a imaginar. Então você tem que parar e falar assim, mas o que está acontecendo? Eu estou escravo aqui. Dentro de mim tem uma algema, tem uma barra de ferro me prendendo nessa área. Então se eu me entregar, o que eu estou fazendo? Todo aquele que se entrega ao pecado é escravo dele. Jesus não está amaldiçoando, não. Ele está só dando uma direção. Se entregou a essa situação de pecado, já foi livre disso e voltou, então você é escravo. Você é escravo. Está fazendo uma constatação, na verdade, né, Henrique? Dando realmente o entendimento, né? E enquanto você falava, existem coisas também que parecem ser mais leves, mas não é. Né? E tudo aquilo que a gente anseia e gosta e dá prazer, né? Sem ser o prazer divino, da alegria, da esperança, né? Quer dizer, eu fumei muito e sei o quanto isso me faz bem há mais de 30 anos. Não fumar, pulmão livre, respirando ar, né? Então eu estou dando exemplo de alguma coisa. Mas quando você se entrega a uma situação que você traz para você algum prazer, vicia. E esse vício, mesmo sabendo que é errado, é que vai trazer a situação de pecado. Você é escravo daquilo. Você é escravo da gula, você é escravo de falar mal dos outros, você é escravo da mentira, principalmente, né? E a mentira é um dos maiores problemas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas você se torna escravo disso, você não sabe viver sem isso. Então você não é livre. E aqui eu quero dizer, mesmo frequentando a igreja, adorando o Santíssimo, lendo a palavra, rezando o terço, mas aqui dentro de você sabe que tem algumas correntes, algumas algemas que estão escravizando você. Por isso você não é feliz. Isso, né? Faz com que a gente reflita, e é importante a gente refletir na nossa vida, né? Enquanto, por exemplo, eu reflito a respeito de quem eu sou, né? Membro consagrado, vida da comunidade, sou filha, sou irmã dos meus irmãos de comunidade. Quais são as situações que hoje eu estou realmente escravizada? Por quê? Porque me entreguei ao pecado. A cada um de nós que está acompanhando também, precisamos refletir enquanto homem, pai,
enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, o que tem realmente hoje escravizado o nosso coração, porque é pecado e a gente ainda não aprendeu a romper. Orgulho, invejas, ciúmes, bebedeiras, né? E tantas outras coisas que nós sabemos que realmente escraviza. Por quê? Porque mesmo que eu diga assim, é só por um pouquinho, é só um dia, é só um momento, não é. A gente tenta enganar a si mesmo, mas não é assim, né? A gente é tão escravo que às vezes está a mãe e alguém da nossa família, a esposa, né, filho, sei lá, e a gente pega um copo para beber, o pai ou o irmão, sei lá o quê, e a gente fala assim, não bebe, você sabe que você não pode beber. Não, é só um pouquinho. Socialmente. Não, é só um pouquinho, né? Só um pouquinho, só para dar o gosto. É aí que está o problema. Basta um palito de fósforo, bem daquele pequenininho, aceso, para pôr no rastilho da pólvora, que vai correr e vai explodir lá na frente. Então, quantas pessoas eu não conheci nessa área, sem julgar ninguém, que não podia beber, que ficava numa situação difícil. Conheci um homem que realmente ele trouxe muita tristeza para a esposa e para os filhos. Por quê? Porque ele bebia muito, era um excelente alfaiate. Mas o que acontecia? Ele chegou a pular, fugir da janela, fugir de casa, porque passava 2, 3 meses sem beber, daqui a pouco bebia só meio copo de cerveja, desencanava de novo. Quer dizer, provocava, não estava bem curado, não estava bem liberto, né? Mas eu queria aqui continuar com o capítulo 8, já no versículo 34, no capítulo 8 de São João diz que, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, se eu tenho um escravo na minha casa, uma hora eu vou vendê-lo. Uma hora eu vou vendê-lo e mais, ele pode morrer. Mas olha o versículo 35. Ora, o escravo não fica em casa para sempre. Ou eu vou vendê-lo, ou ele vai morrer. Agora, o que diz na sequência? O filho, sim, fica para sempre em casa. Quer dizer, se eu tenho um escravo aqui, pode ser que ele não viva a vida inteira dele comigo. Posso vendê-lo, ele vai embora, faço qualquer coisa, troco, né? Mas o meu filho fica, o filho fica. Por isso que Jesus está falando agora de algo muito mais profundo. Que veja bem, percebe uma coisa. O meu pecado e o seu foram lavados no sangue da cruz. Aleluia! Nós sabemos disso. O sangue de Jesus é o Redentor que regenera a minha vida e todo o pecado cometido, e principalmente o pecado original. Isso foi rasgado, esse testamento. Mas a nossa natureza, de que todos pecaram e necessitamos até o fim da nossa vida do julgamento, ela continua. É uma luta constante. Nós somos pessoas de Deus, nós sabemos a alegria que nos dá servir a Deus, mas um minuto ou outro a gente desencadeia uma situação terrível que prejudica o próximo, não testemunha aquilo que vivemos e falamos, e nós sabemos que estamos errados. Então o que aconteceu com esse banho de sangue de Jesus na minha vida? Ele me redimiu do pecado. Desculpa. Mas é importante, né, isso que o irmão Henrique está dizendo a respeito de que o escravo, uma hora ou outra, ele acaba sendo vendido, ele acaba sendo morto, mas o filho, e aqui, né, Jesus está dizendo dele, o filho, portanto, permanece realmente na casa, né? O filho, sim, fica para sempre. Eu falava desse sangue poderoso de Jesus, que eu creio que ele derramou o seu sangue, me tirou todas as estruturas, quer dizer, desatou as cadeias, arrancou as algemas, arrancou aqueles braceletes, né? Mas tem alguma coisa que esse sangue de Jesus não fez, que é a natureza humana do pecado original. Por isso que nós lutamos, nos arrependemos, pedimos perdão e temos que fazer isso. Por quê? Lembramos do apóstolo Paulo que diz que muitas vezes ele faz coisas que ele não quer fazer. Por quê? Ele diz, porque é fruto do pecado que está em mim. E olha que era um dos maiores propagadores do Evangelho. Então ele diz, eu faço coisas que não quero fazer. Por quê? Porque a tendência do pecado que circula é como um veneno de cobra que eu falo. Uma pessoa que foi mordida por uma serpente e ela não morreu, esse veneno fica circulando nela o resto da vida, não vai matá-la, mas está por ali.
Qualquer hora, qualquer falha física, poderá surgir feridas e outras doenças. O pecado é assim, ele está circulando dentro de nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz, um grande pregador da palavra, dizendo que tudo ele pode naquele que fortalece. Que se Deus é por ele, quem será contra ele? Ele chega ao momento dele dizer, eu acabo fazendo coisas que eu não gostaria de fazer, por causa do pecado que habita em mim. Então, esse é um dos maiores exemplos, que você e eu, todos nós, ainda não temos a natureza do pecado original arrancado de nós. Fomos desestruturas, caíram as algemas, mas tem algo impregnado dentro de nós. Então, nossos pecados foram perdoados, mas os caracteres, né, os detalhes da corrupção que foi feito pelo pecado na nossa vida, não foram ainda purificados. Por quê? O Senhor fez a obra da crucificação e da redenção. Ele fez isso. Tá, mas a obra do julgamento ainda não foi feita. Porque nós temos que lutar, agora é a nossa parte. Ele fez a parte dele. Todo aquele que está nele é uma nova criatura, passou que era velho, então o que era velho foi lavado, mas a tendência ainda está dentro de nós. Então a purificação dos últimos dias é que nós precisamos feito, porque esse julgamento não foi feito. Ora, por que é que então eu tenho essa canga dentro de mim, esse jugo aqui me carregando, me dirigindo, né? Por quê? Porque nós somos corrompidos por Satanás. Lá no Gênesis a gente vê, foi corrompido. O que é corrompido? Te dou uma coisa que não é para dar, que não te pertence, mas eu quero. Foi assim que foi feito. Não pode, mas eu quero. Mentiu e fez isso. Ainda dentro de nós, ainda está isso, né? A corrupção do demônio na nossa vida. Através do quê? Das raízes do pecado original. Que Deus não criou isso. O pecado gera isso. Quais são as raízes? A raiz da arrogância. Pessoas arrogantes, que querem saber mais, se colocar como maiores diante de qualquer pessoa, dos mais humildes ou não. Ou mesmo do seu nível, ela sempre é melhor, ela é arrogante. Essa é uma raiz que está dentro de nós. Podemos ter também a raiz ainda dominada por Satanás, que é a astúcia, pessoas astutas, que enganam, que corrompem, que fazem todas as maracutaias da vida aí, são muito astutos, porque Satanás é astuto. Satanás ainda pode cutucar as raízes, puxar algum filetinho da raiz dentro de nós, de crueldade. Quantas pessoas cruéis que se deliciam, né, com o sofrimento do outro. O que é crueldade? Crueldade é você ter uma satisfação com o sofrimento do outro. Não é assim que nós fazemos? Bem feito, né? Que bom que aconteceu isso para você aprender. Há uma satisfação com o sofrimento. Isso é cruel. Isso é, ao invés de ajudar como bom samaritano, talvez você até reze e fale, também está nessa vida aí de bebida e tudo aí, bem feito. Está colhendo o que plantou. Quer dizer, é crueldade isso. Em vez de eu ajudar, eu sou cruel. A raiz ainda, irmã Érica, da dureza de coração. A gente fala assim, nossa, fulano é muito duro do coração. Nossa, aquela mulher é dura do coração. O que é dureza? Talvez por todas as coisas que ela traz na sua história, mas é uma dureza de coração que ela não se dobra, não dobra mesmo. Está aqui firme o meu cotovelo, não vou abrir, não abro a mão. Eu sou duro de coração. E não tenho percepção disso, que isso não me domina, me escraviza. Eu coloco as algemas, ainda estão querendo se adaptar, meus braços ainda. Maldade, outra raiz. E a maldade? O que é maldade? É você rir das pessoas, abusar das pessoas, fazer maldade para elas. Estive sabendo ontem que num lugar aí que tem 2 sócios numa empresa, que um deles, que trabalha num período, chegou para trabalhar de manhã e encontrou na entrada da sua empresa aquilo que nós chamamos de macumba, vela e flor. O empregado dele pegou, jogou fora, né? E falou assim, nós temos que rezar. Quando ele entra, tinha lá perto da mesa de trabalho dele um outro trabalho. Quer dizer, para quê? Para maldade, querendo invocar espíritos maus, demônios. Não é espírito caveira que nem anda por aí, zumbi, não. Eles são anjos do mal, invocando espíritos maus, demônios do inferno, para destruir a pessoa por causa de dinheiro.
Ganância. Faz a maldade, aí entra tudo. Faz a maldade porque eu não vou perder. Então, é escravo. Essa pessoa não dorme, ela fica imaginando e foi levada para terreiros, para todo lugar. A própria calúnia, a perseguição. Claro, claro. Você calunia a pessoa, alguém fala você para tá você, sendo nossa. mal para com aquela pessoa. Alguém fala assim, a filha de fulano ficou mãe solteira, né? Tudo bem, é real. Daí o outro fala assim, tá bem, a mãe não presta, papai fica contando para todo mundo sem saber a verdade e a história. E hoje com as redes sociais é tão fácil, né? Você Muito compartilhar calúnias, mentiras e que realmente prejudicam e a gente não imagina que isso é uma maldade, é uma ação do mal que eu estou fazendo, que eu estou propagando. Não podemos esquecer que a palavra está sendo cumprida. Aqui mesmo em São João. O demônio é o príncipe deste mundo. Pronto. Se ele é o príncipe, ele dá ordem aos seus súditos, outros anjos decaídos. Diz mais, em Apocalipse, São João mesmo escreve, cuidado, ó terra e mar, o demônio foi precipitado para vós, de grande ira, na grande batalha com Miguel. Com Miguel. Ora, também São João vem dizer assim, o demônio é o pai da mentira. Ora, daí nós vamos para outra raiz, que podia falar outra, mas a mentira. Ora, eu fico pensando assim, meu Deus, quantas vezes eu menti? O que eu estava fazendo? Assinando que eu sou filho de Satanás, porque ele é o pai da mentira, eu estou mentindo, eu sou o quê? Filho dele, adepto dele. Qualquer tipo de mentira, uma mentirinha não faz mal. É a mesma coisa, você sabe que uma cobrinha desse tamanho que é venenosa, se ela der uma picadinha, o dentinho dela não faz mal. Você morre. Você morre. Imagina então a picadinha de Satanás na nossa vida. Por coisas tão pequenas. A verdade liberta. Por isso que agora eu quero chegar ao versículo principal dessa reflexão, que está em João, capítulo 8, versículo 36. Ele diz primeiro que o escravo não fica em casa, mas que o filho fica para sempre. Daí é que ele diz, se portanto o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Não meia boca não. Porque o escravo, que já é escravo, ele pode querer ajudar você pensando que vai te libertar e te afunda mais. Mas o filho, se realmente o filho vos libertar, sereis então de verdade livres. Ora, ele fala dele. Se nós podemos recorrer a remédios, a parapsicólogos, a psicólogos, a tantas coisas, a tantos deuses e ídolos, mas o filho é um só. É o único que vai nos libertar. Os outros sabe, passa a mão na cabeça, você fica um tempo bom, daqui a pouco você cai de novo, fica um tempo bom, cai de novo. Não, verdadeiramente é porque é verdade. E eu creio nisso. Temos que lutar ainda com as raízes, como nós falamos. Mas ele é que é o único que pode me libertar quando chegar o julgamento final. Amém. E quem está realmente nessa pessoa viva de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, quem está realmente, ali com a sua vida sendo entregue a Ele constantemente, buscando realmente ser lavado constantemente por esse sangue que foi derramado, como o irmão Henrique disse, Ele nos redime até o dia do julgamento. Quem está realmente nesse filho vive sim essa liberdade. Porque a liberdade, como nós dissemos lá no início, ela é uma liberdade onde eu tenho a opção de escolha, onde eu tenho consciência que isso daqui é errado, então eu não vou me entregar àquilo que é pecado, eu não vou me entregar àquilo que vai prejudicar a mim e consequentemente outras pessoas. Eu tenho a escolha, eu sou livre em Jesus para poder optar. E interessante você disse, eu me lembrei da minha vida, né? Eu entrava em todos os bares para beber, estraguei minha juventude, estraguei minha vida, minha família, meus pais choravam, se lamentavam, porque nenhum da minha família bebia como eu bebia. Depois que Cristo me lavou no seu sangue bendito, fez essa redenção na minha vida, né? Fez essa coisa maravilhosa da transformação da minha vida, eu tinha que evitar bares, mas eu não deixei de ir nos bares. Lembro que um dia eu fui e sentei no mesmo lugar que eu sentava, e estava um colega que trabalhava comigo naquela época,
sentado ali tomando uma cerveja. Eu sentei ao lado, dá mais um copo para ele. Não, não, eu vou tomar um Guaraná. Agora você falando, eu lembrei, poxa, foi a minha liberdade de escolha. Sim. Eu não me deixei, sentei no mesmo bar, talvez no mesmo banco, com o mesmo garçom que estava atendendo, ao lado de um amigo que bebia comigo, para ter minha escolha. Eu quero agora bebida ou eu quero um refri? O que eu quero? Então eu me senti livre de escolher o que é melhor para mim. Isso não quer dizer que eu estou imune, que eu sou santo, não. As raízes estão aí querendo fazer galinhos e folhinhas e sair fora de novo. Nós temos que estar vigiando isso. Mas a liberdade da escolha é sua. Você poderá estar numa situação que você vai cometer um grande pecado. E poder respirar fundo, se vestir de novo e dizer, eu quero, mas eu não quero mais. Mesma coisa, eu quero, mas não quero mais. Porque o Paulo ainda diz algo muito importante, né? Tudo é permitido, você é livre, mas nem tudo te convém. Nessa liberdade a gente poder falar, então eu posso beber, posso fumar, sair, fazer o que eu quero. Sim, até que pode, mas não deve. Porque isso não vai fazer o mal para outra pessoa que veio comungar com a sua tendência. Porque ela talvez esteja nisso. É você que vai, purificado, banhado nas vestes alvas da nova vida, derramar um tacho de piche e sujar tudo você mesmo. Passou a ser escravo. E isso é tão profundo, né, irmão Henrique? Porque são as pequenas coisas que a gente percebe que nós precisamos realmente ter essa liberdade de escolha, que nem você disse, né? Na hora que vem aquela tendência, né? A tendência a pagar o mal com o mal, a tendência a murmurar, a tendência a criticar, a julgar, a fazer, né? As coisas que no dia a dia a gente até costuma fazer, palavrão, né? Ontem a gente ouviu um radialista aqui da nossa cidade que coisa absurda, que coisa absurda. Colocando aí um áudio no ar, com palavras pesadas, que nós adultos até se surpreendemos, e mais as crianças e os jovens, porque ele é um formador de opinião, ele está passando que você pode fazer isso. E como que hoje é fácil para as pessoas soltar palavrões e palavras que não são realmente palavras pesadas mesmo, né? Para quem ouve e para quem fala. E isso tudo, quando a gente está realmente nessa pessoa de Jesus, a gente pode refletir, a gente pode, pelo Espírito Santo que vem falar ao nosso coração, dizer, isso é certo? É isso que você quer realmente? Já quando nós estamos escravizados, tudo parece que pode, mas a gente esquece de que muitas das coisas que fazemos quando nos entregamos ao pecado não é porque nós queremos, é porque a carne não aceita ouvir não, porque a carne está tendenciosa, está realmente repleta de tendência, de consuficência. E nós precisamos realmente buscar isso que nós ouvimos aqui, no Filho que nos liberta, vivenciar a liberdade, porque nele ela é real. Então, vamos repetir esse versículo, capítulo 8 de São João, versículo 33. Se, quer dizer, estamos escravos, estamos tudo, mas se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ora, então o que nós temos que dizer é olhar para os lados do Filho e dizer, sim, Senhor, eu quero, eu permito, eu desejo, eu anseio, mas não basta ser um sim da mente. Tem que haver uma entrega completa ao senhorio de Jesus. Ele é o meu libertador pessoal. E não é de uma hora para outra, mas Ele estará comigo. Como salva-vidas na beira da praia, constantemente olhando. Quando você sente alguma coisa, Ele sai imediatamente para te tirar da água e é um ser humano como você. Imagine o Filho de Deus. O que Ele pode tirar desde o momento da minha concepção até o dia de hoje, qualquer raiz, qualquer sequela da raiz que ainda está dentro de mim. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos 6, 23, traz uma declaração que nós não podemos esquecer. Qual é o salário da liberdade? A vida, a esperança. Porque Jesus nos ensina a caminhar pelo caminho estreito, não levando todas as más tendências, porque é o caminho da vida. Por que é fácil andar no caminho onde tudo pode, todo mundo caminha? Porque leva a minha destruição. Por isso que Paulo diz que aquilo que nós vamos receber pode ser bom ou mal,
Mas o salário que o pecado me dá é realmente a morte. Capítulo 6 de Romanos, versículo 23. Amém. Que nós estejamos realmente, né, irmão Henrique, atentos ao que o Espírito nos diz através da Sagrada Escritura. E isso é maravilhoso. Então, para que nós possamos realmente viver essa liberdade plena de filhos em Jesus, que é o Filho de Deus, que nós possamos realmente aceitá-lo na nossa vida, desejá-lo, dar realmente esse acesso a esse Senhor que quer realmente nos libertar. E libertar de coisas que a gente nem imagina, coisas que a gente nem tem consciência. Porque quando somos realmente escravos, além de escravos, ainda estamos cegos. Mas Aqui, o Senhor nos liberta. Aqui também, para essa liberdade, nós temos que pensar assim, por que brota de dentro de nós raiva quando nossa vontade não é feita? Nem que nós tenhamos razão, nós não damos oportunidade de ouvir, de explicar, de ensinar. Por que brota dentro de mim? Porque, na verdade, a raiz do pecado, desse ego, de egocentrismo, da minha vontade e não da vontade de Deus no outro, é que faz realmente eu ter uma posição dessa vida. Querido e querida, eu queria agradecer a Maria Aparecida Carvalho, dando um bom dia para nós, ao Alexandre Fernandes também, dando um bom dia a toda a comunidade, a você e a mim, a Thaís de Oliveira, a Marta Aparecida Carvalho, misericórdia, Senhor, de todos os corações endurecidos. É isso mesmo. Se nós temos alguma coisa que já nos livrou, pensamos por aqueles que nos livraram, principalmente até pelas aqueles da nossa família. O Alexandre diz assim, o braço de Javé não ficou curto para salvar, nem seus ouvidos ficaram surdos para ouvir, que é Isaías 59, capítulo 1. Amém. Então ele está ouvindo, ele está vendo tudo básico que nós entregamos aí. Bom, nós estamos já chegando ao final do nosso programa e queremos agradecer muito a todos aqueles que estiveram conosco pelo Instagram, pelo YouTube, convidando você a conhecer mais a comunidade, entrando aí no aplicativo Comunidade Anuncia-me, conhecer todo o nosso trabalho, conhecer o nosso trabalho de evangelização, o blog do fundador com muitas formações, né, irmã? Isso mesmo, né? É muito importante que você vá se fortalecendo e se abastecendo. No blog, né, Fundador Henrique Santos Filho tem muitas formações, muitos conteúdos que vão ajudar no seu crescimento, na sua vida realmente diária. E a comunidade está aqui para servir, para ser esse canal de graça, não só através das redes sociais, mas para quem mora aqui próximo também de nós, no Vale do Paraíba, em Guaratinguetá, ou mesmo longe, se o dia quiser vir visitar, a comunidade está de portas abertas para acolher você e sua família. Temos aqui a possibilidade de recepcionar, de hospedar. Então venha conhecer mais, não só pelas redes sociais, mas também presencialmente, fisicamente, aqui a nossa missão. Aliás, dia 31 nós temos um grande encontro. É verdade. 31 de julho, último domingo desse mês que é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Sim. Nós estaremos das 8h30 até as 2h da tarde, aproximadamente, celebrando o poder do preciosíssimo sangue de Jesus. Além disso, né, estaremos celebrando também 10 anos da Capela Devocional das Mãos Ensanguentadas de Jesus. A única capela no Brasil é aqui, na nossa comunidade, e estaremos celebrando esse dia. Já que a matriz dela, né, é lá na TV Século XXI, Associação dos Surgidos de Valinhos, onde está sendo construída uma grande basílica lá das Mãos Ensanguentadas. Então, saindo de lá, a única do Brasil é aqui na comunidade anuncia uma capelinha simples, mas com poderosas mãos de Jesus. Isso. Então, venha participar, a entrada é gratuita. Ficaremos muito felizes de ter você junto com a sua família. Entre aí em contato com o nosso WhatsApp, deve estar aparecendo aí na sua tela. Saiba como vir, como participar conosco desse dia. E já preparamos também algo especial para os casais em agosto, né, irmão? Em agosto. Fica atento aí que nós vamos divulgar o encontro para os casais em agosto. Será um dia maravilhoso. Isso. Então a comunidade Anuncia-me se coloca a servir, a anunciar com poder na simplicidade de Maria, para que realmente mais corações, mais vidas sejam livres por esse Jesus, que é o Filho de Deus, nosso Senhor. Amém. Querido e querida, eu tenho agora um pedido. Por favor, é um favor que eu peço. Favor de irmão. Nós precisamos muito da sua oração pelas vocações da Anuncia-me. Pessoas que querem entregar suas vidas a serviço do Evangelho do Senhor. Aqueles que querem ser vida, morar na comunidade, os que querem ser Anuncia-me mesmo à distância.
entre em contato conosco pelo WhatsApp. O código é prestadora 12 996 499817 12 996 499817. Entre em contato conosco, faremos contato, vamos te ajudar a descobrir as vocações, mas eu peço a todos que orem pelas vocações anunciantes. E o outro pedido, meu favor, é um favor que eu peço, ajude-nos com aquilo que você pode, R$10 que seja por mês. Seja um associado, um colaborador dessa obra, para que ela perdure. Ela não é nossa, ela é uma obra da igreja, ela é uma obra do Senhor Jesus. Então, tudo aquilo que você fizer é aplicado nesta construção, na manutenção dessa obra. Então, o pedido principal é a oração pelas vocações. E, por favor, se você pode, sabe quem pode, ajude-nos a encontrar mais pessoas que contribuem com essa obra. Eu quero agradecer a Juliana Simões, que foi nossa produtora e diretora do programa, toda a comunidade na retaguarda. A você, Érica, um grande abraço, um bom dia com Jesus. Amém, um bom dia a todos vocês. Eu que agradeço ao irmão Henrique, todo o conteúdo que foi dado, muitas coisas o Senhor colocou no meu coração e é maravilhoso poder estar presente, aprendendo e também compartilhando aquilo que o Senhor vai nos ensinando dia após dia. Proponho agora que nós, reunidos em nome da Trindade Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, podemos agora pedir ao Pai em nome de Jesus, que tudo aquilo que é tendência do pecado, da arrogância, da maldade, de palavras torpes, palavras maldosas, de calúnias, tudo que pode brotar em nosso coração hoje, o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, silencia a nossa voz, venha à nossa mente com serenidade para pensarmos que mal poderemos estar fazendo às pessoas, se não podemos abençoá-las, também não maldizemos. Dá-nos essa graça, Senhor, de nos livrar de todas as raízes que nos impedem de ser verdadeiramente livres, para que se cumpra em nós, conhecendo a verdade, como diz Sua palavra em João 8,32, conheça a verdade e ela te libertará. Queremos Te conhecer, Jesus, Te conhecer, Jesus, ter um conhecimento profundo da Sua presença em nossa vida, porque Tu é a verdade e é isso que nós queremos viver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até a próxima terça-feira, conosco aqui na Casa Mãe da Comunidade Jerusalém, com mais um programa Celebrando a Vida. Grande abraço para você, Érica, Juliana, toda a comunidade, e para você um dia muito feliz. Amém. Até terça!